Seja bem-vindo ao programa, ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Nós estamos aqui para refletir, para pensar sobre a vida e sobre a morte. A doutrina espírita, ela nos ajuda muito, porque na hora que nós vamos fazendo essa reflexão sobre a vida e sobre a morte, muitas vezes nós vamos nos livrando de sofrimentos terríveis. Quantas vezes, em pensar sobre a morte, ou então receber a notícia que alguma pessoa muito querida nossa desencarnou ou está doente, muitas vezes nós sofremos muito por incompreender essa situação. E a doutrina espírita, ela vem explicando. Não significa que seremos indiferentes à dor, indiferentes à morte. Absolutamente não é isso. Mas vamos compreender, e aí, nessa compreensão, nós vamos entender qual é a melhor maneira de ajudar a quem partiu, de ajudar a nós mesmos na nossa partida e ajudar a entrar em contato com os amigos, com os amores que já partiram. E a doutrina espírita, ela nos liberta desse sofrimento, desta distância. Porque é muito triste quando a gente pensa sobre a morte e pensar nunca mais terei contato. Acabou para sempre. Acabar para sempre é muita coisa, é muito peso. E a doutrina espírita, as perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, nos auxiliam a entender, e com isso, com esse entendimento, nós vamos transformar essa grande dor em saudade, mas uma saudade sadia, uma saudade saudável. Hoje, vamos fazer uma reflexão do livro dos Espíritos, a questão 153. O Kardec pergunta aos espíritos: em que sentido se deve entender a vida eterna? Muitas religiões abordam a continuação da vida. Para algumas religiões, explicam que o espírito dorme, outros espíritos ficam em algum canto, mas Allan Kardec fala: qual é o sentido da vida eterna? E os espíritos respondem: é a vida do espírito que é eterna, porém, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E aí, nós entendemos que nós somos espíritos que temos um corpo. A nossa vida é espiritual. A nossa vida é eterna, porque nós não morremos, o espírito não morre. Isso nos dá um consolo muito grande, porque você sabe que aquela pessoa que você ama, ou quando chegar a sua hora de desencarnar, de morrer, você saber que a vida vai continuar, as ligações, os afetos, os amores, tudo isso vai continuar. E o Allan Kardec não parou por aí. Ele fez outras perguntas. E ele faz a pergunta 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade? E a resposta: sim, nunca perde. O que seria ela se não a conservasse? Nós somos espíritos imortais, individuais, que estamos nesta vida em um corpo e vamos morrer, vamos desencarnar, ou seja, vamos sair da carne. Dizem que com esse modismo tão grande das pessoas querendo tanto, buscando tanto a magreza, dizem que algumas pessoas vão desensossar, elas vão sair do osso, de tão magras que elas são. Mas, na verdade, brincadeiras à parte, mas, na verdade, nós vamos sair da carne, nós vamos desencarnar, mas vamos continuar a nossa trajetória com a nossa individualidade.
E o que é individualidade? Quais são os seus pensamentos? O que você construiu? Quais são as suas intenções? Quais são as suas obras? Qual é a sua bagagem? Da maneira que nós vivemos, nós morremos e continuaremos a vida no mundo espiritual. O Allan Kardec faz uma outra pergunta muito interessante. A 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? E a resposta é por meio das comunicações. Como é que funciona isso por meio das comunicações? Existe na medicina, na ciência, a patologia de pessoas que têm visões, alucinações, mas que isto está relacionado a uma patologia. Mas tem pessoas que são chamadas de médiuns, que têm a visão, ver os espíritos. Qual é a diferença? Como é que nós vamos fazer essa diferença de uma pessoa que está com a mente sã, que vê os espíritos, e uma outra pessoa que vê coisas, mas que são alucinações? Como é que se estabelece isso? As pessoas que têm a patologia de ver visões, geralmente ver monstro, ou ver pessoas, ver coisas horrendas e se assusta, isto é uma patologia. O médium vê os espíritos, mas a diferença é que os espíritos, quando se apresentam, eles dão nome, dizem a data que morreram, contam fatos da sua história e, ao se investigar, é constatado que as informações que aquele espírito deu são verdadeiras. Portanto, aquele médium, aquela pessoa que teve aquela evidência, não está relacionada a uma patologia, não é uma alucinação, porque a alucinação ela é apenas momentânea. E na evidência há a comprovação, a constatação dos fatos. Quantos casos teve na história de pessoas conhecidas, ou no nosso dia a dia mesmo, de pessoas anônimas, que ao morrerem, vêm contar determinadas coisas, vêm falar de suas experiências, vêm falar, às vezes, de alguma coisa especificamente que aconteceu. Eu trouxe um caso para a gente, um caso histórico muito interessante, que eu não li esse caso na biografia, é sobre o Dante Alighieri. O Dante Alighieri, ele tinha momentos de desdobramentos, ou seja, em sonhos, ele tinha percepções, ele tinha evidência, e ele, na situação dele, ele escreveu aquela obra maravilhosa que foi a Divina Comédia. E aí, nesta obra dele, ele começou a falar sobre as visões que ele tinha do mundo espiritual. E para a gente entender como é que funcionava isso, eu trouxe aqui a foto dele, Dante Alighieri, que viveu em 1265 a 1321. Isto do lado é um rascunho que ele fez, o famoso Inferno de Dante, que é tão conhecido na história. Por quê? Ele percebia os espíritos sofrendo. Então, na época que ele tinha um envolvimento religioso, ele descreveu aquilo como um inferno. É tanto que na obra dele ele escreve o inferno, o purgatório, o paraíso. Dentro da concepção religiosa dele, ele adaptava esse conhecimento dele às cenas que ele via. Depois, nós estamos vendo aqui, que é um quadro famoso dele, é um quadro muito famoso representando uma parte da obra dele. O inferno é a primeira parte da Divina Comédia, sendo as outras duas o purgatório e o paraíso. No poema, o inferno é descrito com 9 círculos de sofrimentos
localizados dentro da terra. Foi escrito no início do século XIV e pintores de todos os tempos criaram ilustrações sobre esta obra, se destacando Gustave Doré, Dalí e Botticelli, que essa tela que nós estamos vendo é do Botticelli de 1506. Então, dentro da concepção dele, na vidência dele, ele escreveu esse poema de grandes sofrimentos, mas tudo relacionado ao mundo espiritual. Para a gente entender que a vida no mundo espiritual não é uma novidade. Isto está aí na história dos antigos, das religiões mais antigas, e fazendo com que a gente reflita o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar, para onde é que eu vou, porque nós sempre vamos ter uma referência de um chão e de um teto e de um local. E aí, continuando esse estudo, só para a gente ter uma ideia do Dante Alighieri, isto é uma obra do Gustave Doré, é uma tela também do século XIX, onde no Purgatório, no poema, no canto 11º da Divina Comédia, o Dante Alighieri fala sobre os orgulhosos carregando seus pecados nas costas e nas paredes as esculturas do orgulho. Isto é uma concepção dele. E é interessante essa questão da concepção do mundo espiritual, porque lá os antigos, quando começaram os videntes, viam os espíritos se aproximando. Só que eles só conheciam quem voava, quem tinha asa, os animais que tinham asa. E os espíritos volitando, simplesmente aparecendo como se estivesse flutuando, como se estivesse voando. Então daí surgiu o quê? Colocar asas nos anjos, para justificar essa situação, por eles estarem chegando ao local. Da mesma forma que os santos, eles são pintados com aquelas auréolas, justamente porque os videntes viam o quê? Uma luminosidade. Mas não conhecia a luz, não conhecia a eletricidade. Então se colocava como se fosse aquela auréola, mostrando que ali tinha alguma coisa de diferente. Não se saberia representar aquilo. Tudo isso devido ao contexto daquela época, com o conhecimento daquela época, mas tudo relacionado à vida no mundo espiritual. E para a gente finalizar a questão do Dante, esta é uma tela do Salvador Dalí, que ele representa o inferno de Dante, e aí nós vamos ver as três partes, O inferno, que foi escrito entre 1304 e 1308, o purgatório e o paraíso. Agora, é muito interessante essa história, por quê? Porque o Dante, ele desencarna. E quando ele desencarna, 8 meses depois, ele, num sonho, ele aparece para o filho dele, Jacopo. E ele fala para o filho: a minha obra não está acabada, mas já está escrita. E a última parte, o paraíso, eu a escrevi, mas está num cofre, na parede, atrás de uma tela da minha antiga residência. E o filho, na hora que acorda daquele sonho, ele falou que é como se ele ainda estivesse vendo o pai ali, que foi muito mais do que um sonho. Eu não li essa história na biografia do Dante Alighieri, porque eu também não li a biografia do Dante Alighieri, mas eu li essa história num livro que se tratava sobre sonhos. E o autor falou que fez uma pesquisa e entre vários sonhos ele narrou essa história. E o filho do Dante acordou com aquela informação e entrou em contato com o advogado da família, que também era uma pessoa muito ligada ao Dante. A casa já havia sido vendida, eles foram à casa, pediram para eles entrarem, foi exatamente no local que o Dante falou e estava lá a última parte, que era o paraíso dessa obra, a Divina Comédia de Dante Alighieri.
E aí a gente está vendo que o Dante, que tinha tantas percepções do mundo espiritual, e ao chegar lá, constatando aquela situação toda, se sentiu na responsabilidade de falar para o filho. Quantas histórias nós não poderíamos falar de pessoas vindo do mundo espiritual contar alguma coisa? Essas histórias servem para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a morte e sobre a vida no mundo espiritual. Continuaremos no próximo programa. Muita paz.